Agora que nós já temos os 23 convocados, eu vou dar sequência para nossa série de vídeos onde eu vou falar desses convocados. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Battle, sobre os defensores do Ubers, Aiko, Nico e Ario Jubei, e também fiz sobre o Sandal. Esses vídeos eu vou deixar aí ao redor desse conteúdo atual aqui nos cards e também na tela final, beleza? Acompanhe por lá e segue o canal, rapaziada, porque eu vou trazer hoje Karazu e Otoya e semana que vem já vai ter mais jogadores. A ideia desse conteúdo é meio que trazer um pouco a evolução de cada jogador e explicar o que eles fizeram e o que eles vão poder fazer durante a Copa do Mundo Sub-20 para eles serem convocados, beleza? Curta e compartilha o conteúdo, manda aí pro seu amigo que é fã do Otoya, fã do Karazu, fã dessa dupla que é muito forte. Juntos e separados também eles ficaram muito fortes. Se inscreve no canal, se liga aí na descrição porque tem mangás em promoção. E bora, rapaziada, bora entender aqui o porquê que Otoya e Karazu serão extremamente importantes na Copa do Mundo Sub-20 para o Blue Lock. Eles surgiram na obra principal, eles apareceram durante a segunda seleção, durante aquele triangular do top 6, onde nós podemos ver um pouquinho mais sobre os dois. Os dois eles estão juntos desde a primeira fase, aquela fase que separava os times Z, V, Y, W, X. Eles estão juntos desde então. Eles juntos, eles se estranhavam bastante no começo porque o Karazu era uma pessoa muito tímida enquanto o Otoya era uma pessoa muito extrovertida. Só que a compatibilidade dos dois dentro de campo nunca gerou estranheza para ninguém. Desde sempre os dois são bem sincronizados e o próprio Hiyori fala que eles usaram essa sincronia, essa capacidade dos dois de se completar para devastarem os inimigos, devastarem os adversários durante a segunda seleção e conseguiram se classificar como terceiro time, atrás do time do Izag e do Rin e atrás do time do Nagi, do Battle e de todos aqueles camaradas. O próprio Nagi, quando venceu eles, falou que não queria separar os dois, porque os dois faziam o Nagi se divertir bastante. Então o Nagi meio que pediu para eles melhorarem para buscarem a revanche, né? E quem diria que foi o time do Otoya que decretou a não convocação do Nagi para a Copa do Mundo. Bem interessante isso. Mas de qualquer forma, o Izag, ele foi provado o veneno desses dois na fase onde tinha o triangular do top 6. Quando ele enfrentou justamente o top 3 Karazu e o top 4 Otoya Eita. Os dois, eles se completam por quê? Porque o Karazu, ele taticamente é muito importante para o time funcionar. Ele tem bastante capacidade de prender a bola, ele tem bastante controle de bola no sentido de posse de bola, e o Otoya, ele consegue se infiltrar demais nas defesas adversárias. E ele sempre se infiltra nos pontos cegos do adversário, e o Karazu sabe trabalhar bem isso porque o Karazu é um jogador bastante analítico e essa capacidade de analisar que o Karazu tem faz com que ele consiga ser um combo perfeito pro Otoya, porque o Otoya, com sua furtividade, ele amassa a defesa adversária e a defesa adversária é surpreendida com os passes certeiros do Karazu para o Otoya. Essa dupla foi responsável por bastante gol, tanto no spin-off quanto na obra principal, principalmente no triangular ali. A gente viu que eles fizeram bastante gols juntos, né? Era sempre Otoya e Karazu marcando. E no spin-off, onde nós tivemos destaque na partida contra o Nagi, Zantetsu, Shigiri e Battle, nós vimos que os dois funcionam muito bem. Mas não só isso. O Karazu, ele consegue mexer muito bem os peões e o Otoya funciona como o principal peão do Karazu, porque é o que mais entende essas táticas e é o que mais responde ao Karazu. E quando eles se separaram no início da Liga Namegoishi, um indo pro Bartia e o outro indo pro PXG, nós tínhamos ali o medo de como eles iriam ficar separados, porque os dois juntos faziam muita diferença, só que separados talvez a gente tinha ainda essa dúvida. Será que eles teriam a mesma capacidade juntos, separados? E sim, eles tiveram a mesma capacidade de ser impactantes e decisivos nos seus times. Eu vou começar falando um pouco dessas capacidades individuais pelo Otoya. O Otoya apresentou uma evolução individual muito sinistra, sendo um jogador muito importante no fraquíssimo time do Bartia.
além dessa evolução individual, a inteligência tática dele também apareceu. Tanto que no esquema do Lavinho, o próprio Lavinho considera o Otoya como aquele jogador coração do time. Por quê? Porque o Otoya, ele vai trabalhar tanto na recomposição quanto no ataque, servindo de jogador para ajudar a defesa e também ajudar ofensivamente. Ele vai ser aquele ponta que vai acompanhar o lateral. Só que quando ele acompanha o lateral, ele protege o Barça, ele ajuda a defesa do Barça, tanto que no último capítulo nós podemos ver como ele acabou com a jogada do Nag. Ele fez com que o Nag tocasse a bola, ele não permitiu com que o Nag ele continuasse progredindo na jogada e chutasse pro gol. Ele salvou o time do Bastard do Barça na última rodada, evitando com que o Barça perdesse todas as partidas. E toda essa capacidade de recomposição do Otoya é importante porque quando o Barça retoma a bola, tem alguém com uma qualidade muito boa para progredir, que é o Otoya. Ele usa tanto a capacidade de posse de bola que ele tem, quanto a capacidade de infiltrar também que ele possui, que ele vai conseguindo progredir em cima da defesa adversária, e a defesa adversária não vai conseguir fazer muita coisa. É óbvio que tem o Batcher ali também para auxiliar ele a arrebentar a defesa adversária, mas toda essa evolução individual e inteligência tática que ele adquiriu durante o seu período no Barça fez com que ele se tornasse um jogador muito mais eficaz dentro de campo, um ponta muito completo, um ponta que consegue atacar muito bem, tem capacidade física para chegar sempre na linha de fundo ou sempre no ataque, e ainda tem capacidade física para recompor, auxiliar a defesa e fazer com que o time adversário se perca no contra-ataque com essa surpresa, esse elemento surpresa que o Otoya aparece na defesa. E é óbvio que o Otoya ainda não despertou nenhuma vision, e eu acredito que a vision dele seja algo ligado ao Predator Eye, alguma vision mais individual, porque se eu não me engano, ele é o gênio, né? Ele não é aprendiz talentoso, ele é gênio. Então o Otoya, por ser um jogador extraordinário e individualmente falando muito forte, ele pode acabar despertando algo relacionado ao Predator Eye. Ou seja, além de tudo isso que nós já vimos ele evoluindo, sendo um dos principais responsáveis por o sistema do Barça funcionar junto ali do Bátira, o Otoya ainda pode acabar ganhando um salto. E que salto é esse? É o salto da Vision, é ele conseguir aprimorar ainda mais as suas habilidades, tanto a habilidade de recomposição quanto a habilidade de infiltrar nas defesas adversárias para fazer gol. E ele é diferente do Naruhaya, ele é um jogador que sabe se infiltrar e sabe finalizar. No 2 vs 2 do Naruhaya Battle versus Nagi e Izagi, nós vimos o quanto o poder de infiltração do Naruhaya era muito bom. Só que o que acontecia? Ele não conseguia finalizar, ele não sabia chutar, ele não sabia finalizar. O Otoya não. O Otoya, quando chega, ele chega para decidir o jogo e chega para botar a bola na rede. Nós vimos isso em vários momentos, principalmente no triangular do top 6, e agora nós estamos vendo também nesse final de Liga Neo Egoish. Por conta da tradução do volume 28 que chegou aqui pra mim recentemente, eu vi que o Otoya marcou contra o PSG e agora também marcou contra o Manshine. Muito forte, um jogador bem diferente. E agora vamos falar do Karazu. O Karazu que se mostra desde sempre um jogador versátil, ofensivamente e defensivamente falando. E além disso, assim como o Otoya, ele tem uma inteligência tática incrível, ímpar. Muitos consideram o Karazu como o Sergio Busquets do Blue Lock. E é de fato um jogador muito parecido com o Sergio Busquets. Por quê? Porque ele é aquele volante que vai ficar na frente da zaga, na frente da linha defensiva, e ele é aquele volante que vai pegar a bola na defesa e vai distribuir para o ataque. Só que não vai fazer qualquer tipo de distribuição, ele vai distribuir de forma eficaz, porque ele tem uma inteligência tática e analítica para conseguir fazer isso. E essa inteligência analítica dele vai fazer com que ele consiga prever chances adversárias, fazendo com que os adversários não consigam jogar dentro de campo, ou jogar ali naquele setor dele. Tanto que o Karazu, nos últimos capítulos ali, ou no final do jogo contra o Bastard, ele se mostrou muito forte defensivamente. Eu até falo que o Karazu ele foi meio que desperdiçado, porque ele poderia ser uma peça muito importante para ligar o Shidou com o Rin. Não foi, mas beleza, tem o Charles, só que eu acho que faltou o Karazu ser tratado um pouquinho melhor na defesa, como sendo aquele
colosso defensivo, aquele ferrolho, aquela parada difícil de passar. O Karazu se mostrou sim um jogador osso duro de roer na defesa, mas eu acho que ele poderia ter mostrado mais, e com certeza, com o Oliveira, com o Arijubei e Ike Nico ali em volta dele, ele vai se tornar um volante extremamente eficaz na defesa. E eu, recentemente, fiz as escalações, e eu coloco o Haiti em volta do Karazu ali, ou do lado do Karazu, e eu acho que essa dupla vai ser muito legal. Vai meio que fazer uma referência a Nyo Kazuma e Oliver Aiko no Sub-20 do Japão. O Oliver Aiko sendo aquele cara mais cerebral, enquanto o Nyo Kazuma é mais força bruta. O Karazu vai ser esse camarada mais cerebral, enquanto o Haiti vai ser esse camarada mais força bruta. Eu queria ver muito esses dois em ação, e eu acho que o Karazu tem tudo para ser um maestro defensivo ali no meio campo. E além disso, ele também tem capacidade de chegar, de progressão. Por quê? Porque ele tem capacidade de posse de bola. Essa posse de bola dele não é só defensiva e serve, além dele roubar e conseguir manter a posse, ele conseguir armar o time muito bem. Então, toda essa versatilidade ofensiva e defensiva e inteligência tática do Karazu serão fundamentais pro time do Blue Lock funcionar. É uma engrenagem de extrema importância pro time do Blue Lock funcionar. E além disso, uma coisa que a gente precisa pontuar é que o Karazu tem Meta Vision. Ele, durante o jogo ali contra o Bastard, ele despertou sua Meta Vision, e com certeza isso vai ser fundamental pro time do Blue Lock funcionar. Muito hypado para ver esses dois novamente em ação, e o melhor de tudo, eles vão estar melhores do que eles estavam antes, quando eles já jogavam juntos. Tô bastante ansioso para ver essa dupla em ação. Comenta aí o seu predileto e comenta o que você espera desses dois camaradas. Que na minha visão o Karazu é titular e o Otoya é aquele jogador que vai entrar na maioria dos jogos. Belezinha? Tamo junto e é nóis. Fui!